Na primeira metade do século XX, a América Latina foi marcada por governos e movimentos políticos sociais denominados populistas. Dentre os principais expoentes do populismo estão os governos de Getúlio Vargas no Brasil, que governou de 1930 a 45 e de 51 a 54, o de Lázaro Cárdenas no México, que governou de 1934 a 1940, e o de Juan Domingos Perón na Argentina, de 46 a 55. A crise de 1929 afetou muito as economias latino-americanas, essencialmente as agroexportadoras. A modernização econômica passou a ser prioridade dos governos entendidos como populistas. Nesse sentido, políticas de apoio à industrialização foram frequentes, uma vez que a queda das exportações provocadas pela crise debilitou a capacidade latino-americana de importação de produtos industrializados do exterior. Andando junto a isso, políticas de controle do movimento operário verificaram-se com frequência, com o intuito de coibir greves e protestos, mantendo o ritmo industrial. A industrialização também foi favorecida por medidas sociais e trabalhistas que aumentaram os mercados consumidores internos nesses países. No entanto, a relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, forte nacionalismo, inclusive no âmbito econômico, e o discurso em defesa da união das massas são algumas das principais características do populismo. Lázaro Cárdenas entrou na vida política durante a Revolução Mexicana, aderindo ao Exército Revolucionário em 1913. Em 1928, tornou-se governador do estado de Michoacán. Assumiu a presidência do Partido Revolucionário Nacional, o PRN, em 1931. Foi o mais proeminente dos governos que se declararam herdeiros da Revolução Mexicana. Eleito presidente da República, governou o país entre 1934 e 1940, estendendo a reforma agrária a todo o México. Praticamente metade das terras cultiváveis foi entregue aos camponeses, extinguindo o sistema latifundiário agrário. As medidas voltadas aos camponeses podem ser explicadas como uma herança da Revolução Mexicana. Houve forte investimento nos setores de comunicação, agricultura e irrigação, bem como uma fase próspera da industrialização. Ferrovias foram estatizadas e o setor petrolífero, antes dominado por empresas norte-americanas e britânicas, foi nacionalizado. Outro ponto de destaque foi o investimento na educação da classe trabalhadora urbana e camponesa. Ao prezar uma educação com preceitos socialistas, buscava-se retirar a influência religiosa católica do processo educacional, laicizando o campo educacional e criando condições de formação de uma consciência popular que buscasse o desenvolvimento de uma nova nação, herança dos preceitos revolucionários. O poder centralizador estatal, no âmbito da gestão do campo social e do desenvolvimento capitalista no México, fez com que o governo de Lázaro Cárdenas fosse englobado ao conceito do populismo. Ao prezar pela centralização estatal do trabalho por meio das corporações, o governo mexicano também se aproximou dos preceitos corporativistas. Por tudo isso, apesar de prezar, por exemplo, pela educação socialista, o México, sob o governo de Cárdenas, aproximou-se mais de um governo nacionalista do que propriamente de um governo socialista. Antes de construir uma influente carreira política, Juan Domingos Perón construiu uma consolidada carreira militar, tendo início no Colégio Militar de La Nación e mais tarde concluindo seus estudos na Escola Militar de Guerra. Esteve diretamente ligado à fundação do Grupo de Oficiais Unidos, que em 1943 realizariam um golpe de Estado para derrubar o presidente Ramon Castilho. Com o novo governo no poder, Perón seguiu uma linha de aproximação com as massas, chefiando o Departamento Nacional do Trabalho e Bem-Estar Social, promovendo uma série de mudanças que aumentariam sua popularidade junto aos sindicatos e às camadas populares. Com sua aproximação ao povo, foi ganhando notoriedade e influência, até ser alçado ao cargo de vice-presidente da Argentina. Entretanto, em outubro de 45, foi afastado do seu cargo por um golpe civil-militar e foi preso. Entretanto, devido à sua popularidade, uma série de manifestações foram organizadas, incluindo uma greve geral por todo o país. Nesse momento, o papel de Eva Duarte, que mais tarde se casaria com Juan Perón e ficaria conhecida por Evita, começou a se destacar. A liderança de Evita foi fundamental para a libertação de Perón. Saindo da prisão fortalecido, fez um discurso para milhares de trabalhadores, prometendo levá-los à presidência do país. Apoiado pelo exército e pela igreja, foi eleito em 1946. Em seu primeiro mandato,
promoveu a estatização de uma série de companhias, como as das estradas de ferro, telefone e gás, além de fazer um pesado investimento no desenvolvimento industrial do país, promovendo também a ampliação dos direitos trabalhistas, se conectando cada vez mais com os setores populares. Houve uma maior distribuição de renda, além do aumento ligeiro nos salários no país, estabelecimento das férias remuneradas, licenças por doenças, preços de aluguéis congelados, além dos planos de aposentadoria. Durante este primeiro mandato, o papel de Eva Perón foi fundamental, pois através dela o governo criou a figura de um governo mais relacionado com as camadas populares, já que a primeira-dama realizava a intermediação entre o governo e os setores sindicalistas, além de participar de diversos encontros e reuniões em nome do presidente, criando assim uma imagem mais próxima da população e aumentando a popularidade do governo peronista. Mas apesar da grande popularidade, é impossível não destacar o caráter autoritário do governo peronista, havendo o desmonte de algumas instituições democráticas. As medidas autoritárias só aumentaram quando Perón foi eleito para o seu segundo mandato, em 1951, mas o governo peronista não teve vida longa. Passando por uma forte crise de popularidade, intensificada após a morte da primeira-dama Evita Perón, que prejudicou fortemente a imagem do governo, Juan Perón também rompeu relações com o exército e com a igreja, este último tendo sido o definidor das aspirações do governo. Diversos outros setores se mobilizaram junto à igreja para a derrubada de Perón. Em 1955, após um atentado contra a Casa Rosada, um levante militar forçou a renúncia e o exílio de Juan Domingo Perón. Após anos de exílio, Perón chegou a retornar para a Argentina em junho de 1973. Em outubro, concorreu novamente às eleições presidenciais, com sua segunda esposa, María Estela Martínez de Perón, como vice, e foi declarado vencedor. No entanto, novamente seu governo não viu vida longa, pois já muito doente, Perón veio a falecer em 1º de julho de 1974. María Estela de Perón chegou a assumir a presidência, mas foi deposta pelos militares em 1976. Chegando ao poder por meio de um golpe em 1930, o governo de Getúlio Vargas foi marcado por momentos diferentes entre si. A partir disso, governou por 15 anos ininterruptamente, retomando ao poder democraticamente em 1951. Num primeiro momento, o governo provisório, atuando sem Constituição, fechou os órgãos legislativos e manteve as Forças Armadas, atuantes no golpe de 1930, próximas ao poder central. Após pressões políticas para a eleição de uma Assembleia Constituinte, em 1934, uma nova Constituição é promulgada. No âmbito geral, Vargas atuou no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores como uma forma de reforçar seu poder estando próximo das massas. Durante seu governo, Vargas atuou na promoção de leis que faziam com que os sindicatos devessem passar por aprovação do poder central. Dessa maneira, a classe trabalhadora era manejada de forma a não entrar em conflito direto com os interesses da burguesia, conduta corporativista que marcou esse período histórico no Brasil. Em 1937, a Constituição é revogada e inaugura-se o Estado Novo, sob o pretexto de ameaça à democracia por parte, sobretudo, dos comunistas. Uma nova Constituição é outorgada. Nela, afirma-se que interventores serão nomeados para os estados da federação, bem como a extinção de todos os partidos políticos e a governabilidade por decretos-lei. O uso ostensivo da propaganda como forma de exaltar o governo e a figura do presidente foi uma forte característica de todo o primeiro governo varguista. O controle da imprensa e propagação do ideal de uma nação nacionalista e que prezava pelo trabalho, em contraponto à vadiagem, foram perpetuados pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. É nesse momento que se destaca a criação da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e o salário mínimo. Também nesse momento, o direito à greve é revogado e os sindicatos são controlados. No segundo governo, de 1951 a 54, é criada a Petrobras, em meio à campanha pela exploração nacional do petróleo frente aos interesses da indústria estrangeira. Com a garantia do monopólio estatal na exploração do petróleo e a reafirmação das leis trabalhistas, andando juntamente com a propaganda governamental, a figura de Getúlio foi alçada ao slogan de Pai dos Pobres.
Se pondo como aliado das classes trabalhadoras, o governo varguista dialoga com o conceito de populismo na medida em que mantém a relação constante com a burguesia, industrialização, população, direitos sociais e afirmação do capitalismo. Por isso, também é englobado ao mesmo conceito que os governos de Perón e de Cárdenas, apesar de terem diferenças fundamentais em relação aos movimentos partidários e às bases de atuação. Uma das grandes críticas ao conceito de populismo é sobre o quão amplo é o conceito, que se tornou ainda mais confuso com os desdobramentos, como o neopopulismo e o populismo de direita. O populismo ainda é um termo em disputa, e por isso o contexto em que se encontra deve ser levado em conta. Por exemplo, no caso da América Latina, o populismo foi usado muitas vezes pela oposição política dos regimes populistas como uma forma de desqualificar essas formas de organização políticos e sociais. Já nos Estados Unidos, foi utilizado para designar uma ideologia agrarista, valorizando o pequeno produtor, colocando-o como oposição às elites, ou seja, apostava nas virtudes do simple man, homem simples, empreendedor estadunidense, em contraponto a essas elites que estariam destruindo o espírito democrático do país. Vale ressaltar que, uma vez que o termo populismo varia-se também o conceito de povo, por isso é tão importante analisar o contexto em que o termo é empregado. Na América Latina em geral, conveniou-se a associação do populismo como forma de organização política da esquerda, ainda que não seja um consenso. Mais recentemente, tanto nas Américas quanto na Europa, tem se estabelecido um populismo vinculado às ideologias de direita. Para ajudar a entender esse conceito de populismo de direita, vamos buscar a diferença entre esse e o populismo de esquerda. Enquanto o populismo de esquerda está centrado na figura dos pobres, na questão social, o de direita se apropria de outra demanda popular, que interessa às elites e é oposto como se fosse para o povo. Outra derivação do populismo é o chamado neopopulismo. Ele surge em meados dos anos 80 numa América Latina que recém saiu de suas longas ditaduras. Os chamados neopopulistas, como Hugo Chávez na Venezuela, Cristina Kirchner na Argentina e Evo Morales na Bolívia, têm em comum o fato de todos serem antagonistas às ditaduras de seus respectivos países. Por conta disso, são vistos como salvadores ou libertadores. Essa característica da figura do Salvador é um dos pilares do populismo clássico, de Perón e Vargas, por exemplo. Outra característica herdada dos populistas clássicos é o carisma. Outra semelhança é o protecionismo. No Brasil, o exemplo mais próximo desse conceito de neopopulismo é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda que não tenha protegido tanto a economia quanto Evo Morales e Hugo Chávez. Assim, podemos perceber que o neopopulismo, tanto quanto o populismo, são termos ainda em disputa.